Então, acho que é isso, e vamos para o nosso estudo. É o seguinte, nós estamos começando com revistas, né? Eu acho que a maioria tem a sua revista, e a gente vai proceder o seguinte, a gente vai ter o nosso entendimento, vamos conversar sobre o assunto. A sua revista tem espaço para você preencher as coisas, escrever as coisas, então é para você participar, você não pode ser apenas um ouvinte, não é à toa que aqui é chamado Escola Dominical, né? Nós estamos aqui com um propósito para aprender, e na sua revista tem aí, no final da lição, tem leituras diárias, né, para você assimilar melhor. Então tem um quadrinho ali, domingo, trecho tal. Aí tem uma pergunta ali para você refletir dentro do texto. Segundo, tem outro trecho, outra pergunta para você pensar. Então todos os dias, você lê esse trecho e tenta ali refletir nessa pergunta para você assimilar melhor essa lição, esses ensinamentos. Combinado? Sei que você adquiriu a revista, então não vamos ficar de fora disso. Não, tá aí, tem coisas para você escrever, para você anotar suas dúvidas. Então faça isso. Se tiver dúvidas, escreve. Sempre, provavelmente, durante as aulas, teremos oportunidade de talvez tirar uma ou outra dúvida. O tempo aqui é meio corrido, mas a gente faz o possível para tentar tirar as dúvidas. E é muito bom a gente retomar essa escola dominical, ao mesmo tempo retomar com mais pessoas participando. O pastor Silvino está aqui fazendo a abertura, depois o Leandro também vai estar aqui fazendo essa parte. A gente tem 2 superintendentes, o irmão Pedro atuando na secretaria da escola dominical, fazendo as anotações e tudo mais. Não vai ser apenas eu que estarei aqui também, que maravilha. Marcão também vai dividir, daqui a pouco vai ter mais ele do que eu, provavelmente. Aí, Marcão, estou jogando, já estou. Mas é muito bom que a gente tem pessoas aqui com experiência, com condições, com capacidade de nos abençoar com isso. Então é um estudo, um temático, a gente vai falar sobre cristão em tempo integral. Então uma coisa que a gente tem que ter em mente desde o início aqui, é essa ideia de que a vida cristã, ela é integral em todas as circunstâncias. Eu acho que a gente entendendo essa questão, que não existe, criaram-se no decorrer dos anos uma coisa chamada secular cristão. Na verdade, para o cristão não tem esse negócio, porque aonde ele vai, ele tem que exalar o bom perfume de Cristo, ele tem que viver o seu cristianismo, ele vive por princípios, então independente de onde ele estiver, os princípios são os mesmos. Então não existe separação entre secular e cristão, é tudo uma coisa só, tudo uma circunstância só, não existe essa separação. Então o cristão integral, em tempo integral, vai trazer muito dessa ideia, né? Aonde a gente pisar é terra santa, né? Então não existe essa coisa, agora eu estou na minha vida secular, agora eu estou na minha vida cristã. Não faz sentido, a Bíblia não fala disso em momento algum. Existe a vida vivida pelos princípios, seja ela no local de trabalho, seja ela dentro da igreja, seja ela em qualquer que seja o lugar. A questão simplesmente é essa. A vida cristã, ela é integral, e nós precisamos entender isso de uma vez por todas, né? Que não existe essa separação. Então a primeira lição aí que a gente o primeiro assunto é sobre a doutrina da mordomia cristã. Vamos ter mais uma oração e depois a gente vai seguir aqui com as nossas reflexões. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, agradecemos porque estamos aqui mais uma vez. Depois de quase 2 anos, estamos aqui nessa escola dominical. Agradeço que o Senhor trouxe quase todos os irmãos novamente. E pessoas novas, pessoas que têm se achegado. E te louvamos por essa oportunidade. Agradecemos. Temos uma revista com assuntos preparados aqui para a gente seguir, para aprender. Agradecemos cada classe, a classe dos adolescentes, a classe das crianças. Agradecemos todo o teu cuidado, o teu agir,
e te louvamos por tudo isso, que o Senhor nos oriente durante esse processo, durante esses meses que vamos estudar esse assunto, que a gente compreenda, que a gente assimile bem o que o Senhor quer para nossas vidas em relação a isso. Continue conosco, abençoe aqui a vida de cada um, que agora nossas preocupações fiquem de fora, que a nossa única preocupação seja realmente aprender de Ti e Te honrar e Te servir com tudo que temos, com tudo que somos. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente, o que é mordomia? Quando você ouve a palavra mordomia, o que vem na sua mente? O quê? Tranquilidade. O que mais? Servir. O que mais? Oi? Administrar, isso aí. O que mais? Grande responsabilidade. Ninguém vai falar o que eu sempre pensei na vida, não é possível. Vida tranquila. Então, mas quando a gente... O que o mundo que a gente vive entende de mordomia? Né? Mamata, tranquilidade. É isso que o povo entende. Ah, fulano está na mordomia, né? Está sentado na rede com aquele suquinho de abacaxi com hortelã. Praia, né? Os boletos pagos. Você nem precisa preocupar em pagar, você tem alguém que faz isso para você. Olha que maravilha. Isso é mordomia na concepção do mundo. Mas quando a Bíblia trata de mordomia, não tem nada a ver com isso. É aquilo que foi dito aqui. Mordomia é administrar, coordenar. A gente vai ver isso aqui, né? Mordomia simplesmente é administrar. Não é à toa quando se fala a palavra mordomo, a função mordomo, vocês lembram que é alguém que está administrando, né? Você lembra daquela uma propaganda que tinha, acho que era da Fanta, que tinha o Jaime? Jaime! Aí vinha o Jaime, né? O mordomo trazendo a Fanta para o menino, aquelas coisas. O mordomo é o que serve, é o que administra, é o que coordena, é o que cuida. Essa é a questão do mordomo, e a mordomia é a função, que não tem nada a ver de mamata, completamente o oposto. Mordomia é responsabilidade, mordomia é simplesmente o fato de ter a função aqui, a responsabilidade de ser dispenseiro, aquele que é o economista. Ele administra recursos, ele coloca os recursos no lugar certo, ele economiza, ele administra toda a casa. O mordomo é aquele que recebia a incumbência, que tudo que o seu senhor tinha, ele tinha que administrar. Esse é o conceito bíblico de mordomia, né? Tudo que o senhor da casa tinha, o mordomo administrava e cuidava de tudo, todos os bens, e na ausência do chefe da casa, o mordomo cuidava inclusive da família, protegia a família do seu chefe. Então ele cuidava absolutamente de tudo. Terras, propriedades, dinheiro, joias, a própria família. Essa era a responsabilidade do mordomo, né? Então, mordomia tem a ver com isso, com esse cuidado, com essa administração, com a responsabilidade de gerir, cuidar de tudo aquilo que não é seu, mas está sob os seus cuidados. Essa é a questão da mordomia. Não é seu, mas você cuida como se fosse seu da melhor forma. E a Bíblia traz aqui 2 exemplos famosos de pessoas que exerceram mordomia de uma forma bem interessante. Vamos ver aqui esses 2 exemplos. Gênesis 24. Gênesis capítulo 24. Oi, Dirson, acende mais um pouquinho de luz, que a gente não vai usar mais o slide, só para... Aí.
Gênesis 24, 2. Quem achou, lê para a gente aí. Então, aí fala Eliezer, né? Ou Eliezer, cada um tem uma forma de colocar. Mas Eliezer era o servo de Abraão, né? E aqui ele fala que Eliezer aqui governava tudo que Abraão possuía. E ali, naquela época, naquela cultura, eles tinham um costume de quando fazia um compromisso, um juramento, o mordomo colocava a mão embaixo da coxa do seu senhor e fazia ali o seu compromisso, o seu juramento. Hoje a gente não tem esse costume, não é nosso costume, a gente faz os acordos de outra maneira, né? Mas Eliezer aqui, ele era o mordomo responsável em cuidar de tudo que Abraão possuía. E para você ver como era a função tão séria, que a função que Abraão colocou ele aqui, olha aí o versículo 3 em diante, ele fala: para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Então, olha só, qual que era a responsabilidade do mordomo? Achar uma esposa para o filho de Abraão. Pensou que responsabilidade? Arrumar para si próprio já não é uma tarefa fácil. Você imagina terceirizar a função, né? Não é nada fácil. Eliezer tinha aqui essa responsabilidade, né? Então ele tinha que ter aqui bom senso, tinha que ter responsabilidade, tinha que ter habilidade, sabedoria, está muito ali debaixo do controle, do comando de Deus para as coisas correrem da melhor maneira. E se você seguir a história nesse capítulo aí, você vai ver que ele pediu orientação a Deus para essa tarefa, né? Ele fez um acordo. Senhor Deus, se acontecer tal coisa, se a mulher que eu vou pedir água ali, se ela me oferecer água e o processo ocorrer, o Senhor me direcione que seja ela, se eu falar com ela que ela aceite. Então ele foi colocando essas questões e Deus foi direcionando, né? Então um exemplo de mordomo. E outro também que foi um grande administrador e mordomo foi José, lá no Egito. Lá em Gênesis 39, versículo 4. Gênesis 39, 4. Alguém, outra pessoa que achou, pode ler aí para nós. Então José era mordomo da casa de Potifar, né? Mordomo de Potifar, tudo que tinha na casa, toda a situação da casa era responsabilidade de José, né? Potifar colocou então José para gerir, administrar tudo que estava na sua casa. E a gente viu, sabe a história, né, do que aconteceu com isso. Ele era responsável. E Potifar, quando estava fora, a esposa dele tentou ali complicar a situação de José, seduzir ele, mas ele não cedeu, ele não caiu nessa cilada. E ela armou aquela confusão e ele foi preso por causa disso. Ele estando preso injustamente, ele era tão bom mordomo que ele virou o mordomo do carcereiro. Todos os presos na prisão viraram responsabilidade de José. José, onde ele ia, ele administrava bem, nas melhores ou nas piores circunstâncias. Então, aqui a gente vê que a função, o caráter da mordomia está muito ligado à disposição da pessoa a fazer aquilo diante de Deus, independente se está tudo bem, se está tudo mal, se é justo ou se é injusto. Aquilo que caía nas mãos de José para ele fazer, administrar, ele fazia da melhor maneira possível. Então, José demonstrou muitas características, muitas qualidades aqui. Se você pega essa história, você vai perceber isso. Então, tanto
Eliezer ou José, né, eles tinham responsabilidade de serem mordomos, nós também temos essa mesma função, essa mesma incumbência. Toda pessoa que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, ela torna-se mordomo desses bens que Deus deu a elas. A vida, os seus recursos, sua família, o trabalho que você tem, tudo isso são coisas que Deus te deu para você administrar da melhor maneira possível. Então, a gente já precisa entender que a função da mordomia, a gente não pode terceirizar ela é nossa. E aí uma das coisas que a lição traz para nós é o seguinte: o universo que nós vivemos pertence a Deus, certo? O mundo foi Ele que criou, como está lá em Gênesis, né? No início criou Deus os céus e a terra. Tudo que foi criado, Ele criou, o homem, a mulher, os animais, tudo, criou tudo na ordem, Ele nos colocou aqui para gerir esse mundo. E pelos acontecimentos que a gente tem visto, o povo está fazendo direito ou está fazendo errado? Em gerir o mundo. Está bem errado. Tudo meio confuso, meio complicado. Na sua revista tem um quadro que fala sobre o universo que foi criado por Deus. Então vamos ver aqui rapidamente uma pessoa lê aí Gênesis 14, 22, e aí quem tiver a revista, outra pessoa vai achando as outras referências. Primeiro Crônicas 29, 13 a 16, outro Salmos 24, 1, outro Salmos 50, de 10 a 12, e outro Jeremias 27, 5. Separem aí, cada um acha um, e vamos ler. Vamos tentar responder o que é que pertence a Deus. Alguém achou Gênesis 14, 22? Quem achou já pode ler. Então, o que pertence a Deus nesse versículo? Os céus e a terra, pertence a Ele. 1 Crônicas 29, do 13 ao 16. Quem já achou, pode ler. Então, o que pertence a Deus que está constando nesse trecho? Tudo pertence a ti. Tudo. E como eu gosto de falar, né? Sabe o que significa tudo no hebraico? É tudo mesmo. Todas as coisas. Salmo 24, 1. Então, o que pertence a Deus? Toda a terra, o mundo, todos que habitam. Ele é dono de tudo. Salmo 50, do 10 a 12. Então, o que pertence a Deus nesse trecho? Todos os animais, as aves, as plantas, o mundo inteiro. E Jeremias 27, 5. Então, o que pertence a Deus? A terra, os seres humanos e os animais. Tudo pertence a Ele. Então, às vezes a gente desperdiça as riquezas da natureza de Deus. A gente se esquece de que tudo que temos disponível aqui, na verdade, né, a gente faz às vezes mau uso daquilo que não nos pertence. A gente faz mau uso da natureza, dos recursos,
do tempo, de tudo aquilo que Ele tem providenciado, quando a gente faz mau uso, mostra que nós não estamos administrando bem. Se a gente tem direito de usufruir de toda a grandeza desse universo, então é sinal que Deus permite que a gente administre a obra dele. Então a gente tem que administrar aquilo que veio às nossas mãos, tanto que tem gente que fala que trabalho é ruim, se trabalho fosse bom, né? A primeira coisa que Deus fez quando criou o homem foi dar um trabalho para ele, que era cuidar do jardim do Éden, né? Cuidar, administrar, cuidar. Não era um trabalho penoso, virou penoso depois do pecado. Depois do pecado que a coisa dificultou. Que era através do suor do rosto que ele tiraria o pão. Então hoje o trabalho é mais penoso por causa do pecado. Então a situação ela vai ficando difícil por causa do pecado. Então nós temos todo dia maneiras e formas de administrar. Tem alguém que tem mais tempo que outro? Ou o tempo é igual para todo mundo? Exatamente. Então você tem que ser bom mordomo do seu tempo. Porque quem está te dando o tempo? É Deus. Porque se amanhã ele falar assim, chega, acabou. Você fecha os olhinhos, acabou. Mas enquanto isso não acontece, Ele está te dando esse tempo. E o que nós estamos fazendo com esse tempo? Os recursos que Ele tem nos dado, tudo vem dEle. A Bíblia fala que até a força para ganhar o pão é Ele que dá. Então, o que a gente tem feito? Né? O conceito da mordomia, da administração, vem disso. Eu administro o tempo, eu administro recursos financeiros que vêm até mim, eu administro as pessoas que Ele coloca para eu auxiliar. Se Ele tem te dado família, você tem que gerir bem, administrar bem sua família. Se Ele te deu uma função de liderança no local de trabalho, faça o melhor por isso. Ele está te dando. Então essas são coisas importantes. E a gente tem que entender que tudo vem dEle, né? E ao mesmo tempo, e nós temos que ter a concepção que nós pertencemos a Deus. Ele é o nosso Senhor. Então Ele concede as coisas para a gente administrar e a gente vai prestar contas disso um dia para Ele. Como Eliezer tinha que prestar conta a Abraão, como José tinha que prestar conta a Potifar. Tem algumas pessoas que são funcionárias, prestam contas àquele que o contratou, mas todos prestaremos contas a Deus, que é quem nos criou e tem nos dado a todas as oportunidades. Então nós pertencemos a Deus, Ele é o nosso dono, Ele tem domínio sobre nós, né? Ele nos criou. Como a gente viu lá em Gênesis 1, fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Então Ele não nos criou e depois largou para lá, como tem muita gente que pensa. O mundo está porque Deus criou e largou para lá. Não. Em momento nenhum Deus largou para lá. Deus cuida da obra que Ele criou, Ele se importa com ela, Ele providencia, Ele sustenta o universo. Você percebe que Deus cuida, e Ele não só cria, mas Ele cuida, quando você vê o povo que gosta de tacar fogo no meio do mato, o povo incendeia aquele mato, aí, aquela fumaceira, aí vai fogo para a beira da estrada, causa acidente, mata os outros, aquela complicação, e depois passa o fogo, fica aqui tudo queimado, sem vida. Mas na hora que vem a chuva, daqui um pouco tempo, o que acontece? Começa a brotar de novo. Ali é o poder de Deus fazendo restaurar aquilo que o homem bagunçou. E esse é um princípio simples da natureza, que isso acontece em todas as circunstâncias. Deus cuida. Porque se Deus tivesse largado para lá, aquilo que queimou nunca mais ia voltar a ter vida. Nunca mais. Então é inútil pensar, né? Que Ele criou,
e largou para lá. Não. Ele criou e tudo permanece com o cuidado que ele vem dando o tempo todo. Ele providencia o sustento para tudo. Então ele nos criou e ele nos sustenta também. Vamos ver aqui em Atos 14, do 15 ao 17. Atos 14, do 15 ao 17. Outra coisa que Deus faz. Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Então, por mais que o ser humano administre mal aquilo que Deus dá, Deus continua sustentando. Então, ele dá as chuvas, ele dá o sol, ele dá o frio, dá o calor, faz as plantas frutificarem, né? As árvores frutíferas darem o seu fruto. Então, ele sustenta, e ele nos sustenta. Deus tem interesse em sustentar você? Ele tem, porque ele te criou, ele te ama, ele nos ama. Então, ele sustenta, ele mantém, ele providencia tudo o que é necessário. A questão é que muitas das vezes nós não queremos aproveitar ou usar os benefícios que ele próprio oferece. Então, ele nos criou, ele nos sustenta, mas ele também nos comprou. 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Às vezes a gente fica confuso, mas se Deus criou, Ele comprou a gente de quem? Se Ele quem criou, Ele sustenta, Ele tem que comprar a gente? Como assim? Não faz sentido, né? Mas a gente vai entender que faz sentido. Nós não reconhecíamos o fato de sermos criaturas de Deus e a gente vai se afastando por causa do pecado, a gente vai se afastando dele. Aí, para a gente voltar a ter proximidade com Deus, porque a gente sabe que Deus é um Deus santo, Deus não tolera pecado. É impossível a natureza santa de Deus ter contato com o pecado. Isso é impossível. Então, o que acontece? Quanto mais do pecado a gente voluntariamente se aproxima, mais longe de Deus a gente vai ficando. E como a atitude do pecado é minha, tem alguma coisa que eu possa fazer para resolver isso? Eu por mim mesmo? Não tem. Eu não posso me auto-redimir. Não tem nada que eu sozinho faça. Deus, então, aquele que nos criou e nós voluntariamente nos afastamos dele, ele vai e nos livra do poder desse pecado que nos afasta dele, através de Jesus. Porque aí Jesus vem ser e fazer aquilo que eu não posso ser, eu não posso fazer. Então ele nos compra. Apesar de já sermos dele, ele compra o direito no nosso lugar de estarmos com ele. E ele não paga para qualquer um. Tem gente que acha que Deus está pagando alguma coisa para o diabo. Deus não paga nada para o diabo. Às vezes tem esses vídeos que a gente recebe no WhatsApp, né? A conversa entre Deus e o diabo. Como se o diabo tomou o ser humano de Deus e fala assim: não, eu te devolvo se você me entregar seu filho. Deus não entregou o filho dele para diabo nenhum. O diabo não faz nada disso.
O diabo já é um condenado. Deus comprou para si mesmo. Deus resgatou o homem para a sua própria santidade, da sua própria santidade. Ele compra de si, ele paga o preço para cumprir a sua própria justiça. Por isso que ele foi comprado. Nós fomos comprados. Deus pagou o preço, Jesus pagou o preço para suprir a própria justiça de Deus, a santidade de Deus que não tolera pecado. E o diabo nessa história? O diabo ninguém tem que pagar nada para ele. É um infeliz que está condenado. O inferno foi criado para ele, para os seus demônios. Esse é o lugar dele. Deus não paga nada para o diabo. Nunca vai pagar, nunca pagou e jamais vai fazer isso. Foi por amor. Ele poderia ter feito assim: eu te criei, dei esse planeta magnífico para você viver, desenvolver, crescer, e você fez tudo errado. Eu tenho todo o direito ou de te aniquilar, ou de te largar desse jeito para você se lascar por aí. Era direito dele. Se Deus fizesse isso, ele seria injusto? Não. Mas ainda assim ele não fez. Antes de tudo ser criado, ele já sabia que isso iria acontecer, e antes do mundo ser criado, tudo acontecer, já havia no plano dele o plano da redenção. Eles vão fazer tudo errado, mas eu ainda assim vou enviar meu filho para fazer por eles aquilo que eles não podem fazer. E tem gente que ainda quer culpar Deus pelas coisas que estão acontecendo. Gente, mas Deus já fez tudo o que precisa fazer, a gente que não faz. Então a questão da mordomia entra nessa consciência. Ele nos comprou. Então, a gente tem que ter essa ideia, né? Essa concepção. Tem uma história aqui que fala, né, que um menino fez um barquinho a motor. E ele brincava com esse barquinho que ele fez num riacho perto da sua casa ali. E aí um belo dia, o barquinho, a correnteza do rio ali, o barquinho foi meio para longe, ele não conseguiu pegar de volta, e o barquinho foi embora. Ele ficou lá triste, voltou para casa sem esperança de ver o seu brinquedo, que ele teve tanto trabalho para fazer, ter aquilo de volta. Então, certo dia, ele ficou espantado que ele viu aquele seu barquinho numa vitrine de uma loja. Ele entrou, insistiu que o barco era dele, né? Esse barquinho é meu, eu que fiz, mas o dono da loja falou: não, você só pode levar se você pagar o valor que eu estou colocando sobre ele aqui, valor estipulado. E o menino então foi para casa triste, falou com seu pai isso que tinha acontecido, e o seu pai falou: não, vou te dar o dinheiro, você vai lá e compra o seu barco. Então o menino foi lá, comprou o barquinho, que na verdade já era dele, né? Porque ele fez aquele barco, mas quando ele foi ali e comprou, né, aquele barquinho se perdeu no caminho, e ele foi e comprou de novo aquele barco, e ele então, com um barco abraçado ali, naquele barco, ele fala: esse barco agora é meu duas vezes, uma porque eu criei, e agora porque eu resgatei, eu comprei ele novamente. É mais ou menos isso que aconteceu conosco. Deus nos criou, nós nos desviamos, Ele foi e nos resgatou, trouxe novamente as nossas vidas para Ele. Então, o que a mordomia, no fim das contas, ela ensina, né? Antes da gente fazer qualquer coisa, a gente tem que lembrar, nós estamos administrando coisas que não são nossas. O tempo não é nosso, Deus que dá. Os recursos financeiros que temos não são nossos, é Deus que dá, né? Então eu preciso ter uma atitude diferente em relação ao universo e a nós mesmos. Porque Deus está nos dando o privilégio de administrar e cuidar da obra dele. A gente precisa se sentir honrado e com desejo de fazer o melhor que a gente puder. Então, olhar para o mundo com uma nova visão. Isso aqui Deus me deu para governar, para administrar, para a glória e honra dele. Esse recurso que ele está me dando, mas é muito pouco. Seja fiel no pouco, sobre o muito será colocado.
Às vezes a gente não está administrando, podendo ser mordomo de coisas maiores, porque a gente não tem habilidade, a gente não aprendeu habilidade, não aprendeu a administrar. Então, enquanto a gente não aprender, não desenvolver, Deus não permite que a gente cresça para um outro nível. Então, isso mostra isso. A gente tem que ter uma atitude diferente em relação às coisas que Deus tem nos dado. Deus te deu uma família, Ele te deu. Administre, cuide, honre da forma como Ele quer. O trabalho que você tem, cuide, administre da forma como Ele quer, porque foi Ele que te deu. Porque Ele poderia tirar isso e dar para outro. Porque no fim das contas, num trabalho é assim, se você não render muito, a foice vem, não vem? Não adianta chorar não. Não adianta chorar não. A gente tem que ser igual José no Egito. Ah, mas foi injusto, foi injusto. O que você vai fazer? Sentar, ficar choramingando ou vai agir diferente? Porque parar e ficar choramingando vai resolver alguma coisa? Não vai. Não vai pagar boleto, não vai mudar nada. Então a gente tem que ter uma atitude diferente. A mordomia, então, ensina a gente a ter uma atitude diferente em relação ao universo e a nós mesmos. Ela nos ensina também a sermos responsáveis. Tem que ser responsável de administrar aquilo que Ele tem nos dado. Administrar meu tempo, administrar minha família, meu corpo, minhas escolhas, administrar meus bens. Tudo é de Deus e Ele confiou isso para mim. Eu preciso reconhecer também a dependência de Deus. Não é achar, então, manda para mim que eu vou matar no peito aqui e resolver, sozinho. Eliezer, quando recebeu a incumbência de procurar uma esposa para Isaac, o que ele fez? Ele correu para onde? Para Deus. Ele não falou assim, Abraão, fechou, escolher mulher comigo mesmo. Pô, esquenta a cabeça não que eu vou caçar uma esposa boa para Isaac. Ele não fez isso. Ele correu para Deus, porque olha a responsabilidade. Imagina se ele escolhe uma pessoa errada. Isaac ia cobrar dele. Ô Eliezer, que furada que você me colocou. Então, a gente não pode reclamar daquilo que a gente permite. Então, eu tenho que administrar bem, reconhecer a minha dependência de Deus. Todas as responsabilidades que chegam a mim, eu corro para Deus para pedir a Ele a orientação e o suporte para fazer o que eu preciso fazer. Então a gente deve pensar nisso, né? Estamos honrando a Deus com a forma como eu estou lidando com a administração dessas coisas, dessas questões. Eu preciso pedir cada momento orientação para Deus para tomar as decisões corretas e em tudo agradar a Deus. Isso é muito sério. Então, o que é mordomia? Mordomia é o quê? Em resumo. Mordomia é cuidar, administrar daquilo que não me pertence. Tudo veio de Deus, tudo Ele providenciou e eu tenho que administrar isso com a orientação dEle. Isso é ser bom mordomo. Então, o que vai mudar na sua vida o fato de você se enxergar como um mordomo de Deus? Está essa pergunta aí na revista para você refletir, né? Então, pense aí durante a semana, e aí está encorajando você a escrever 3 decisões ou atitudes que você precisa tomar em decorrência desse entendimento. Se Deus tem me dado tudo, tem me dado tempo, tem me dado dinheiro, tem me dado oportunidades, tem me dado bens, tem me dado recursos, tem me dado oportunidades na própria obra dele, o que eu estou fazendo para administrar isso da forma correta? Cuidar disso. Porque quando eu sou um bom mordomo, quando eu administro bem tudo que Deus tem me proporcionado, e não quer dizer que eu sou obrigado a já saber, sou obrigado a saber de tudo sozinho, não. Busque entendimento, busque aprender, busque entender, busque algum curso, busque participar. Eu não sei falar nada de Jesus. A pessoa está doente, me chama para orar, eu não sei nem o que eu oro. Eu não sei se eu oro para Deus curar, eu não sei se Deus vai curar, eu não sei se eu oro, eu não sei.
Vem sábado aprender da capelania, que você vai saber o que deve e o que não deve falar, forma de agir. Eu não sei o que eu... Aprenda. Então nós temos que aprender, temos que tomar as nossas atitudes em relação a isso. Certo? Então o que vai mudar na sua vida o fato de enxergar as coisas como mordomo? Porque é o seguinte, o mundo, não tem divisão. Para nós que vivemos por princípios, não tem diferença. Não tem o que é santo e o que não é santo, no sentido que o que eu faço para honrar a Deus, então o que eu faço, independente se é trocar um pneu, se é trabalhar no escritório, se é trabalhar no hospital, se é trabalhar no mercado, não interessa aonde eu esteja, eu vou viver por princípios. Então, aonde eu for, o que eu estou fazendo é algo santo, no sentido que é algo guiado por princípios da palavra. Isso tem que ter bem claro na nossa mente durante todo esse processo desse estudo. Certo? Então, a gente entendeu um pouco sobre mordomia. Semana que vem teremos a segunda lição. Então, não deixe de ler aí os trechos de cada dia. Vai respondendo as perguntas. Administre bem a oportunidade de ter a revista na sua mão. Não, já paguei, eu faço o que eu quiser. Olha lá. Olha, não é assim não. Não é assim que funciona não, né? Eu paguei, se eu quiser tacar fogo na revista, eu taco. Você não vai fazer isso. Né? Não tem essa rebeldia. Né? Por que essa rebeldia toda? Não tem necessidade. Né? Então, pensa direitinho sobre isso. E semana que vem teremos mais uma aula aqui. E foi uma grande bênção seguir com essa oportunidade. Vamos ter uma oração para a gente finalizar e depois teremos o encerramento aqui. Senhor Deus, nos ajude a entender cada dia mais essa realidade da mordomia, tudo que o Senhor tem nos concedido, que a gente seja bons administradores. Nos ajude a administrar o tempo, as condições, os recursos, honrar a Ti com tudo aquilo que temos. O Senhor tem dado trabalho, sustento, oportunidades, e que a gente Te honre com o melhor que podemos fazer, para a Tua honra e glória. É isso que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.